Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E hoje nós vamos falar sobre um tema que foi capa inclusive do meu último livro, né, vamos dizer, quando eu escrevia livros, escrevi O Grande Sol Central, que foi meu último livro, e a fonte de reconexão, não, como é que é? O Grande Sol Central, a reconexão do homem com a fonte da criação. Então hoje o tema que se apresentou para a gente debater é a fonte que a tudo provê. Existe essa fonte? Não existe essa fonte? Como é que isso aqui tudo é alimentado? Então nós vamos os temas do Vida Inteligente, vocês sabem como é que são, né? Então tudo tem fundamento, tudo tem nexo, mas são coisas que as pessoas às vezes só pensam em casa e não tem para quem perguntar e tudo. E aqui nós temos essa vantagem de termos um programa de televisão cujo apresentador aqui recebe umas ideias malucas e aparentemente malucas e tem a coragem de convidar pessoas aqui para debater sobre isso. E para nossa felicidade, muita gente entra em sintonia porque quer saber sobre esse tema. Antes de mais nada, como é que você está? Tudo bem? Tudo 100 e tantos por cento. 100 e tantos por cento. Precisa arrumar esse medidor dele, de saber uma nova fonte métrica nós estamos aqui, né? Quem sabe? Tudo está sempre bem, Grego. Tudo beleza, então. Aham. Ótimo. Tá bom. Você cortou o cabelo de novo ou não? Cortei. Mas que é isso? Na última gravação que ele veio fazer aqui já estava cortado. E aí não gostou e cortou de novo. Não. Eu corto uma vez cada mês e pouco. Eu não gosto do cabelo deve ter sido isso aqui, então. Então tá tudo nos conformes. Tá, tudo certinho. Tudo maravilhosamente bem. Isso que importa. Importa a gente... É a vida sendo vida, né? Isso aí. Que a gente não pode ser assim, que daí só tá tudo bem quando tudo tá bem do ponto de vista dos meus desejos. E isso não tem nada a ver com tá tudo bem, né? Claro. O fato de você poder levantar cada dia para enfrentar o que precisa ser enfrentado, né? Vencer o que precisa ser vencido, perder daquilo que precisa te derrotar para você aprender e melhorar isso e melhorar aí. no dia seguinte, né? Então isso aqui faz o que a gente chama de vida nesse momento evolucional e isso que torna essa experiência assim tão fantástica, assim, sabe, de você tá tranquilo hoje, intranquilo amanhã, bem hoje, mal amanhã, triste hoje, alegre amanhã, assim, com perspectiva, assim. Então esse ir e vir, esse pandemônio controlado, esse caos controlado, né, na alma de cada um, contribui para que a gente consiga compreender o meio no qual a gente está inserido, porque como é um meio de matéria muito densa, né, então assim, e aí tem a coisa que é muito interessante, e por isso que é tudo sempre fantástico, é que tudo nessa vida é novidade, né, é como se você tivesse caído em um mundo da matéria assim, que você não tinha experienciado antes, né? Então, assim, é aquele negócio assim, quando você vai andar e daí você está tão tranquilo, tão, assim, satisfeito, que você pede desculpa até para a pedra quando você tropeça nela. Sim. Sabe? Então, sim. O errado é a pedra? Não, a pedra está ali sendo pedra. Você estava desatento, tropeçou. Então, não foi você que feriu o pé pela tua desatenção. Né? Foi a pedra que teve um impacto desnecessário porque você não estava atento. Então, pedra aí, desculpa aí, e segue com a vida. Então, é um negócio assim tão diferente esse momento evolucional, essa composição do mundo da maneira como a gente está vivendo hoje, que de cada dia é uma experiência fantástica. Como se você tivesse assim, viajado a trabalho, mas aí cada dia você não sabe exatamente qual é o trabalho que você tem que fazer. Não é? E é isso que torna a vida ímpar, singular, né? Então por isso está tudo sempre maravilhoso. Então isso que você falou é uma realidade, porque não existe alguma coisa igual a outra, não existe. Não. Existe a única coisa verdadeira, é esse momento que nós estamos vivendo agora. Eu e você. Não, é o instante. A instantaneidade, vamos dizer. Então, assim, quando a gente pronuncia... Tudo é novo, concordo com esse momento nunca existiu. Quando a gente, assim, eu pronuncio uma palavra para você, né? Na hora em que a palavra está saindo verbalizada por mim,
é o presente. Quando a palavra chega para você ouvir, aquilo que você está ouvindo, para mim, já é o passado. Já é o passado, claro. Então, são coisas que é isso que eu digo. Pouca gente fala, então... É que a gente, assim, de maneira geral, a gente vive um instante que já aconteceu. Perfeito. É essa que é a vida de todo mundo. É assim, a gente está vivendo, só que a vida, ela se desloca assim, como se fosse Florat animando um átomo, uma partícula subatômica que compõe um elétron, né? Então, sabe, isso que a vida, assim, ela acontece assim. Sabe assim, acima da velocidade, que a velocidade da luz já é uma medição de matéria, né? É isso. Então, a vida, ela acontece acima da velocidade da luz, ou seria a velocidade da luz elevada à 7ª potência. Aí é que acontece a vida. Então, é aquele relâmpago, né? E aí a gente vive não na velocidade da eletricidade que disparou a luz. A gente vive na velocidade do som. Quando eu ouço assim, nossa, o relâmpago. Quando eu ouço o estrondo, o relâmpago já deixou de existir, já cumpriu o seu papel. Então a gente vive sempre assim. O que eu ouço, o que eu vejo, o que eu falo, a interação, a análise do mundo, sempre é um mundo que acabou de ser realizado, sempre é um mundo que... Então, você aprender a sair dessa análise, de viver o passado imediato e vir em direção ao presente imediato, quanto mais você vem em direção ao presente imediato, mais você se aproxima da origem das coisas. E é bacana. E é por isso que é maravilhoso o processo. Claro que é, porque primeiro, hoje de manhã já foi, né? Já foi, tudo bem. Era novo, você tem todo dia, toda hora você tem novas oportunidades de criar, de desenvolver, de resolver, de uma série de coisas. Então, é isso que as pessoas precisam se atentarem, porque enquanto você estiver de olho aberto, você está vivo. Como você já falou aqui algumas vezes, cuida para fazer as coisas enquanto você está vivo. Porque depois que você passou por lado de lá, sei lá que lado que já era. É assim, você está arrumando a mala para viajar. Entrou no avião, você está no avião. Puxa, esqueci de fazer isso. Acabou. Agora, meu amigo, vou ter que esperar terminar a viagem. Se você quiser, pega um avião de volta, arruma a mala e viaja de novo. Então, assim, termina um pós-vida, vem para a vida, vive de novo. Perfeitamente. No meio da viagem não dá para arrumar a mala. Isso que é a morte. Então, agora interessante. Isso tudo que nós estamos conversando está dentro desse tema aqui. Porque sim. O que alimenta tudo isso aí que nós estamos falando aí? Tem algum negócio está aí, está dando gás para a gente. Pode chamar de oxigênio, pode chamar de natureza, pode chamar de vida, pode chamar o que quiser. Então existe, nós como não temos uma dificuldade de tentar verbalizar aquilo que a gente não entende ou que não tem nome ainda, chamamos de fonte, né? Cada um chama do que quiser. Então existe uma fonte, isso é líquido e certo, até os cientistas já comprovaram, os cientistas são aqueles caras chato não, eu acho, é obrigação deles, mostrarem, provarem através da ciência como se desenvolvem as coisas. A ciência é aquele ramo do conhecimento que vai vagarosamente arrastando a humanidade em direção à compreensão do invisível. Claro, é o alicerce disso tudo. Né? Você tem que estar em cima de um alicerce seguro. A humanidade se acostumou a aceitar só aquilo que a ciência comprova e diz que é verdadeiro, né? Sim. Então, a ignorância humana provém da ignorância da ciência. Sim. E a ignorância da ciência é no sentido de desconhecer. O que a ciência desconhece? Tudo aquilo que está além do limite do conhecimento dela. Mas eu acho bacana. Que é onde entra daí a parte do esotérico com essa iniciação, o conhecimento oculto. Tudo isso para a ciência é desconhecido. Mas é um processo normal. A ciência exige que a gente não trabalhe no achismo. Né? Isso é bacana, esse aspecto. Ela tem um baita no valor. Se você puder embasar naquilo, a ciência está comprovando um monte de coisas hoje. Mas tem coisa que vai além. Eu concordo. A questão é aonde eu aplico a comprovação. Se é igual ao Santo Tomé, que eu tenho que ver para quê, você vai ver o teu sistema visual está preparado para ver. Sim. Mas como é que eu vou acreditar em um pensamento se eu não consigo ver? Tá bem. Porque você não consegue ver um pensamento, então você não pensa? Eu penso, então. Eu acredito porque eu penso. Aí, mas então para ver o pensamento eu vou usar uma máquina que vai medir as ondas cerebrais. Tudo bem, é uma maneira de você ver. Você estende a tua visão com alguns elementos.
não significa que o fato de você não ter usado a máquina para medir a onda mental, né, que ela você não existe. não existia antes, não vai existir Não, depois. perfeito. Essa que é a questão, assim, principal no conhecimento científico, é a compreensão e a aceitação que nem tudo que que é visível é sinônimo de existência. Então, assim, o fato da coisa não estar visível não quer dizer que ela não existe. Claro. Né? E aí, se você parte dessa premissa que mesmo a coisa invisível ela existe, e isso é verdadeiro, né? Então já é a base para você começar a compreender o mundo, né? Assim, Dharma Meru, assim, além da onde a vista alcança. Sim. Né? E esse aqui é o sentido e o que a gente se deseja na vida. Veja só, então, hoje o tema da nossa conversa, assim, a fonte que a tudo provê. Existe alguma coisa que provê tudo mesmo? E aqui vamos falar em coisas óbvias, em coisas prováveis. Você respira, o ar vem de algum lugar, oxigênio, porque é nitrogênio com não sei o que, H2O da água, é composição química, tudo bem. Beleza, existe. Mas de onde vem isso aí? Qual é a fonte disso aí? A luz, o movimento do universo, das galáxias, dos planetas, a natureza, a chuva, uma série de coisas. São coisas químicas, tudo isso aqui, patati patatá, mas é claro, mas alguma coisa alimenta isso tudo. Por mais cético que eu queira ser, ou você queira ser, ou um cético queira ser, ele não pode negar que existe, e até canso de repetir, vou repetir de novo. Repetir de novo é errado, né? Mas tudo bem. Não, mas não pode ser, né? Se você falar 3 vezes a mesma coisa, você está repetindo de novo. Existe um filme chamado Design Inteligente, não é o Bam Bam Bam, mas é Design Inteligente. E eu já passei, inclusive, na programação do programa Vida Inteligente. Você assiste dentro do site do Vida Inteligente, onde cientistas, esses que nós estávamos falando agora previamente, concluem que isso tudo não existe por um acaso, não é um pum cósmico, alguma coisa que acontece. Existe alguma coisa ininteligível que foge à razão, consciência, à capacidade de explicação de cada um de nós, isso aqui. Então é isso que nós vamos tentar descobrir hoje, quem sabe o Jorge nos auxiliando aqui. Que fonte é essa que provê tudo? Porque provê mesmo, tá aí, ó. Se nós não estaríamos aqui, não teria nada disso aqui. Se não tivesse uma coisa, uma máquina, um troço, sei lá como é que eu denomino isso. Ela provê uma ordem, né? Aí é que está, isso, uma ordem, perfeito. Essa ordem que essa é ordem criada... emite de algum lugar. Lógico, essa ordem que é criada é que permite todo o processo que a gente está inserido, né? E o qual a gente tenta compreender, né? Que fonte é essa? Então, às vezes... Então, dentro dessa frequência necessária de produção de medos, né? Então, eu vejo a notícia assim, a agência espacial disse que daqui a um mês um asteroide do tamanho de um campo de futebol vai passar próximo da Terra. Aí no outro dia assim, um asteroide do tamanho de um carro vai passar a 500 mil quilômetros da Terra, isso é muito perto. Daí fica e aí em seguida começa aquelas explorações assim, puxa, mas e se ele caísse no mar, e se caísse na Terra, o que ia acontecer? Então, os apocalípticos. Se cria um fato, né? E a partir desse fato daí se cria um medo virtual. E aí esse medo virtual é tornado denso e ele é distribuído assim como se fosse aquela dose homeopática, aquela dose diária, sistemática de medo que cada um precisa. Então isso se encarregam de prover. Não existe isso, né? Porque se imaginar que um asteroide qualquer, perdido no espaço, ele possa se chocar contra a Terra por acaso, tipo assim, a Terra era a pessoa errada no lugar errado no momento errado e daí caiu, explodiu a coisa toda, seria acreditar no caos cósmico, né? E não existe caos cósmico, existe uma ordem cósmica. Sim. Né? Então,
se a gente quer sentir medo de alguma coisa, pode escolher qual é o medo que a gente vai desejar sentir e alimentar pelo prazer de sentir medo, mas nunca isso de que vai se chocar contra, ou que a Terra vai sair da órbita, ou que a Terra vai parar, ou que o sistema solar vai parar, ou que o Sol vai apagar, absurdo, ou que um cometa vai... São absurdo. Besteiras mesmo, profundas, né? E que parte do princípio da ignorância cósmica. É como se assim, o universo fosse uma grande casa da mãe Joana, onde cada um faz o que quer. Não existe isso, né? Um pedaço de um corpo celeste já caiu na Terra com grande impacto, sim, 2 vezes, né? Mas por que aconteceu? Nas 2 vezes as ações tomadas pela humanidade eram de tal forma intensas, contrárias à lei, né, que precisava haver uma mudança drástica, né? E aí aconteceu que deu fim à Lemúria, e aconteceu de novo que deu fim à civilização Atlântica. Mas coisas drásticas, né? E que então tinha que acontecer. É porque há uma ordem no processo. Não, tudo bem. Agora gostei do que você falou, porque agora nós vai ter que responder aqui. Não adianta falar aqui, vai ter que responder. Quem for? Isso aí não pode alguém. Porque caiu o asteroide aqui porque a humanidade patati patatá. Então não, tem alguém sacana lá. Não, mas não, mas não existe isso. Então, mas como é que isso me deu uma explicação lógica, vamos dizer assim, dentro da nossa capacidade de entendimento? Quem teria sido? Quem teria sido? Não existe quem, não há uma antropomorfização. Exatamente, é isso aqui. Nós vamos até falar sobre esse tema oportunamente. Mas o que teria feito isso aqui? Não. É que assim, existe um julgamento? Existe esse não, aí nós vamos estar alimentando. Não existe isso. E aí, se fosse partir desse princípio puro e simples. Como é que caiu então esse treco para cá? Se fosse partir desse princípio puro e simples, é como se fosse assim: é um jogo onde a qualquer momento alguém pode pegar e colocar uma peça inexistente. Isso. Ou um deus antropomorfizado vingativo, que se a música não for do seu agrado, ele taca fogo no circo. Perfeitamente. Não existe isso. Não existe nenhum castigo que nós já falamos, inclusive. Não aqui, existe isso em nenhum aspecto, né? Então, nas 2 vezes o que aconteceu é que assim, os astros envolvidos nesse espetáculo cósmico que daí tinha a ver com a Terra, todos estavam intrinsecamente ligados e interagindo. Então, por conta das ações da humanidade, né, aí as próprias ações é que geram a reação, né? Aconteceu na Lemúria e aconteceu na época da Atlântida também. Inclusive o tipo de coisa que faziam, assim, o tipo de energia que utilizavam, essas coisas assim, também, né? Na verdade eles deslocaram e mexeram com a fonte de uma parte dessa energia, e aí como mexeu com essa fonte, então alterou um astro e essa coisa assim, e aí um pedaço se precipitou na Terra, essas coisas. Mas o que eu quis dizer nesse exemplo é, quando acontece isso, é uma decorrência da ação humana, não é que daí então por agora acaso, ficou claro, a humanidade provocou o evento. Lógico. Provocou, não que alguém jogou. E a humanidade na época da Atlântida, ela era assim tão poderosa em termos de manipulação das forças naturais, né, e da compreensão. Mais, E eu quero saber mais da Lemúria. Lemúria era mais ainda, porque você está no interregno entre a divinização do homem e a humanização do divino, né? E aí as forças cósmicas envolvidas ali eram mais poderosas ainda do que na Atlântida. Muito. Mais do que surpresa isso aí. Muito, mais do que na Atlântida. Mais do que na Atlântida. E assim que essas coisas. Tem detalhes que a gente não pode comentar, mas sim, a questão fica assim, e são exemplos assim, como não se deve dar poder para ignorante. Porque os lemurianos não tinham ignorante no sentido sim, não tinha a capacidade dos Atlantes, pô. Não tinha. Então como é que é? Não tinha, mas é porque estava num processo de aquisição de uma capacidade ainda inata, que é a própria individualidade, ou a âncora, né? Sim. Que é o eu sou, e a aquisição do próprio processo mental,
né? Então vem com toda aquela potencialidade cósmica, entrega para um conjunto de seres ainda não preparados e fizeram o que fizeram, né? O próprio poder de criação, né, física, né, foi entregue sem ainda estar harmônico a razoabilidade, e o poder de criação físico foi usado inadequadamente, e daí não se criava mais os seres só através de outros processos, essas coisas assim e tal, e aí é isso aí. Tá. Né? Aí, nós já falamos mais ou menos sobre isso. Não, é que tem coisas que não dá para falar. Sim. Né? Tem coisas que não, e não é que não dá porque tem que ocultar. Não dá porque... Não vai acrescentar nada. Não, e tem coisas que é melhor deixar dormindo, deixar Sim, onde estão, porque já estão resolvidas. Perfeito. Né? Assim, eu errei. E aí eu paguei no sentido literal, né, pelo meu erro, que assim, veio a reação e eu aprendi com a consequência, né? E o meu erro envolvia você. Eu disse, não, Jorge, tudo bem, eu sei que você era ignorante, então eu te perdoo, né? Se aconteceu, eu já arquei com a consequência, né? Você já me perdoou, né? Daí não tem sentido, daí Sim. um terceiro vir aqui e falar assim, lembra Grego, aquele dia que o Jorge fez isso e tal. Enterrado, resolvido. Não, por quê? Porque daí em mim já não existe, em você já não existe, porque você perdoou, e aí o fato está vivo só no terceiro observador, né? E aquilo, para ganhar força de evento, ele precisa despertar nos causadores. E agora, sabe, você me falou um negócio aqui, ó, não tem nada a ver, não tem tudo a ver, por isso que eu estou falando. Está aparecendo outra coisa aqui. É a forma de... Não, isso que eu estou dizendo. Você já falou sobre isso, que era uma coisa que a gente não devia falar, porque eu já apareceu para falar uma vez sobre os Salmos. E você disse que já era uma coisa que estava resolvida já, né? É porque os Salmos de Davi, isso é uma opinião particular minha, claro, né? Estou falando coisa que você falou. É que o Salmo, ele foi escrito, e aí tem que tomar muito cuidado quando se fala sobre isso, né? Mas em um momento de revolta do humano com relação ao divino, né? Sim. Então tem que se utilizar o Salmo, né? Que é teurgia, Salmo é teurgia, né? Magia, né? Mas tem que se utilizar com a alma tão pura quanto, para que do ato de ação do poder do Salmo também não desperte em você aquela revolta, aquele mal que daí vai ser despertado junto com o poder do Salmo. O Salmo, ele ativa o de bom e de ruim no sacerdote que o pronuncia. Qual é o sacerdote? Ainda hoje? Ainda hoje? Óbvio. Lógico. Então ainda é válido entoar Salmo? É isso que eu estou dizendo. Ele desperta o de bom e de ruim que existe em quem o pronuncia. Sim. Em quem a récita é magia, a récita é teurgia. Você tem que estar com o espírito completamente puro para que aquilo não replique, não reprise a revolta do momento da criação do próprio Salmo. Ah, isso. Aí percebe? É que ficou, exato. É aí que eu queria chegar. Você se assenhorar, é como qualquer magia, Grego. Você tem que se assenhorar de todo o processo. E o mago, o alquimista, né, o magicista, ele tem que ser de tal forma puro que ele pode lidar, não com relação ao Salmo, mas com qualquer magia, com qualquer força, por mais, sabe, mais perigosa que ela seja, que aquela força ela não consegue representar nenhum risco para você, porque em você ela não tem eco. Entendi. Porque se eu tiver medo, se em mim tiver impureza, se em mim tiver um pálido reflexo daquela força que eu estou despertando, ela se torna senhora de mim. Por isso que quem vai lidar com magia, com essas coisas assim, sem conhecer o que está acontecendo, então, ele acaba sendo refém. Nós nunca falamos sobre isso, né? Eu acho que não era tempo, não é ainda, mas Salmo é teurgia, então? Salmo é teurgia? Salmo é teurgia pura. Caramba, olha aí, ó. É teurgia pura. Tem gente que reza Salmo adoidado aí, que é o 91, que é aquele O Senhor é meu pastor. Mas Salmo é teurgia pura. Então é transformador. Então... aí é um assunto que eu prefiro não comentar. Claro, né? Claro. Mas porque é Kriya Shakti, né? Só apareceu aqui porque você estava falando das coisas que estão resolvidas ou que não devem ser e eu mexidas, falei, né? A questão das coisas resolvidas, porque às vezes acontece assim, você tem a coisa como resolvida, eu tenho a coisa como resolvida, e aí no terceiro
né, existe o ouvir dizer, alguma coisa assim, e ele se alimenta de mágoas, ele se alimenta de gerar intriga, ele se alimenta, e aí aquele mal, né, aquela coisa que aconteceu, que em nós já não existe mais reflexo, que em nós ele já não se alimenta, para não morrer, usa de um artifício de usar um terceiro para vir e provocar o acendimento. Mas lembra que você já perdoou o Jorge pelo que ele falou para você? Se eu fosse você, não perdoava, porque aquilo foi uma ofensa. Ixi, isso aí né? acontece. E aí você, na tentativa de explicar para a pessoa o porquê você perdoou, você vai ter que reviver o evento. Perfeito. Reviver o evento abriu a jaula. Tá bom. Abriu a jaula. Né? E aí a coisa está acontecendo com tanta intensidade quanto no momento em que ela era a coisa em si. Salmo é a mesma coisa. Tá. Né? Ou você é puro o suficiente, ou o resultado vai ser zero, ou você vai se prejudicar. E tudo aquilo lá foi, os salmos que nós apareceu aqui para serem falados, aqui era que cada um deles era para uma situação. Não, e o salmo ele trata de guerra, de inimigo, de doença, de dor, de todas prevenção, de uma série de coisas. Exatamente. E por mais preciosos que sejam os salmos, não é? Última coisa que eu vou falar sobre o salmo. Por mais preciosos que sejam os salmos, tudo o que eles tratam diz respeito ao ciclo passado. Porque, exato, é aí que você tinha falado. Foi isso que você falou. Até porque o momento da criação era o auge. Não era interessante a gente falar, o auge porque do embate, revivendo alguma coisa. É o auge do embate do ciclo passado. O que é que a gente vive hoje? O novo, o mundo do sexto planetário, o mundo da redenção da Atlântida, da entronização de quem de direito na Agartha, do bem, do bom e do belo, da harmonia, da fraternidade, sem guerra, sem antipatia, sem dor, sem briga, sem doença, sem cristalização, um mundo onde a própria matéria, né, encontra sua consciência, um mundo onde ninguém mata ninguém, um mundo como tem que ser o mundo. Sim, perfeito. Né? Por isso que, inclusive, assim, tem os arcanos, né? Os arcanos, então, é a magia do ciclo passado e eram usados, os arcanos eram usados para instrução dos iniciados no Egito. Os arcanos eram usados para instrução dos iniciados na Atlântida. Hoje se desconhece o que sejam os arcanos, né? Não se deve mexer com os arcanos hoje? O tarô, aí é que tá. Como estamos no novo ciclo, já existe o tarô do novo ciclo, os arcanos do novo ciclo. Já existe, né? Por quê? Porque diz respeito a uma nova realidade cósmica. Tá. Entende? Então, é isso que a gente tem que ter muito claro, porque o mundo em si, ele a própria existência do universo, assim, mas diz uma palavra para resumir a existência do universo: magia. Sim. É uma coisa tão mágica, tão maravilhosa a existência do universo, que ele é o que ele é, né? E ele sendo o que ele é, a única diferenciação que mais se aproxima do que a gente conceitua como bem e mal em termos universais, né? A única diferenciação é matéria e consciência. Só a partir disso, dessa diferença matéria-consciência, é que então vai densificando e a humanidade fala assim: mal, bem. Cosmicamente não existe. Sim. Então, tudo no universo é magia. Você falou a luz que nos ilumina, o oxigênio que nós respiramos, é um processo mágico, né? Não magia no sentido místico, devocional, não magia no sentido de ignorância, né, de desconhecer, mas magia no sentido da maravilha que é esse engendramento de consciência para que tudo possa acontecer. Agora eu vou te fazer uma pergunta agora que eu vou te contar, porque elas aparecem aqui. Vou judiar. Vou fazer o quê? Aparece, eu tenho que... Aparece mesmo isso, não é maluquice? Aparece visível, nós estamos aqui num planeta que você já falou que era a bola da vez, não sei o que, patati patatá, né? Como é que pode, que nexo tem, que coerência, se nós estamos aqui, é porque nós temos que estar aqui, primeira coisa. Lógico. Certo? Lógico, ótimo. Terceira dimensão, sei lá, esse tipo de seres aqui que nós vemos todo dia, essa imperfeição, ou nós estamos imperfeitos, mas somos perfeitos, patati patatá. O que está fazendo Jorge Eustáquio num planetinha
de terceira dimensão, na bola da vez, sei lá o quê, nesse universo mágico gigantesco que você está falando, tentando discutir um cara chato que nem eu perguntando uns negócios que, pô, tem gente, deve ter civilizações infinitamente flogísticas, esses termos que você usa aí, já falou, sei lá, esses termos aí fantásticos, que é luz, que é fogo, não sei o que. Maravilha que isso, é isso aí. Mas tá, a pergunta é essa: que nexo tem? Nós estamos falando de nexo, de fonte, disso aqui. Que nexo tem dois caras falando? E nós estamos engatinhando, caramba. Nós estamos, civilização humana, nós estamos engatinhando perante tudo isso aqui que a gente vem conversando. A gente percebe que nós estamos engatinhando. Então, como é que a gente pode estar discutindo esse tipo de assunto mediante a grandiosidade de tudo isso aqui que a gente não faz? Eu não faço ideia. Se alguém fizer, respeito, bacana, parabéns, porque vocês são fantásticos. Se alguém consegue mensurar a grandiosidade desse tudo isso aqui que a gente conversa aqui. Como é que nós estamos aqui, eu e você, falando sobre isso? Não tem nexo, né? Não só tem nexo. Não tem. Não só tem Me nexo. convence, vamos lá. Vou tentar. Não só tem nexo, como você descreveu, exatamente o que transforma esse momento em um momento único e ímpar em todos os momentos da existência, porque o que caracteriza os momentos existenciais a criação de um delimitador. Então você consegue pensar e agir, evoluir, crescer, contemplar, né, e viver aquele mundo que te compete, né? Então o fogo, mundo do fogo, a água, mundo da água, a terra, mundo da terra, o ar, mundo do ar. Cada conglomerado de consciências de matéria, ele tinha por limite a sua própria existência. É como hoje, né? Você pergunta para um elemental da Terra, pergunta assim: como é que você se sente alimentando e vivendo na Terra? Daí ele vai te perguntar o que é Terra, né? E qual é que é o limite dele? O limite dele é qualquer coisa que esteja além da Terra. Sempre aconteceu assim. No nosso caso, e você acabou de daí comprovar isso, o que torna esse momento único, né? E o que torna essa humanidade, usando esse termo assim, a bola da vez é quando é aquele negócio de sinuca, né? Isso. Que é quando a bola daí fica na... Bola da vez é quando tem uma ordem para bater isso, com... Exatamente. Sei que eu sou esperto em... Snooker. Sei tudo. Então, aqui está na hora de você bater. Então, o que torna a humanidade agora tão diferente, o que torna esse momento existencial tão especial, é exatamente isso que você estava fazendo agora. É que daí a gente, do ponto onde nós estamos, né, em uma escala de 7, no quarto momento de evolução em termos de densidade da matéria, nós conseguimos questionar não o nosso mundo de matéria, nós questionamos todos os 7 planos. A razão da conversa hoje, que é a fonte que tudo provê, nós estamos questionando o que está fora dos 7 planos de matéria. Então você percebe, nós vivemos hoje exatamente o que foi feito antes com a humanidade, que é dado um poder à humanidade ao qual ela ainda nem sabe usar. Que poder é esse? O poder de compreender e de ver aquilo que sequer está contido no seu mundo, porque a gente vê além do mundo da matéria, a gente vê além do mundo das emoções, além do mundo mental, além da abstração, além do búdico, além do átmico, a gente vê além do universo manifestado, né? E a gente se dá o direito de questionar, mas afinal de contas, quem organizou esse negócio todo? Ou o que organizou, né? Ou o que, não interessa a maneira. A magia não está nem na resposta, a magia está na pergunta: como que um ser em evolução no quarto sistema tem tal capacidade de engendramento a ponto de conseguir criar uma questão que coloca em xeque a própria existência daquilo que antecede a matéria
que é da qual depois de bilhões e bilhões e bilhões de anos ele veio a existir. É como se um átomo que faz parte de uma célula da minha pele, que é aquela que troca todos os dias, que não tem função profunda nenhuma, né? Ele se desse o direito de questionar quem foi o meu pai, né? Não quero saber por que eu estou girando aqui para manter essa pele eletrizada ou vivificada para que essa molécula tenha vida ou esse sistema tenha vida. Eu quero saber quem que engendrou o corpo. Aí a outra célula fala assim, outro átomo, mas não questione porque esse corpo é o que traz vitalidade, traz prana, que é o que mantém vivo e é o que te dá inteligência. Daí o átomo fala assim, não interessa se me deu inteligência, eu quero saber o seguinte, quem é o pai desse corpo no qual eu estou inserido? Em escala seria isso. Isso é uma coisa inimaginável do ponto de vista de evolução. Não existe isso, né? E por que não existe isso? Porque a gente vive um momento ímpar, e o que nós fazemos hoje não norteia só o nosso momento, ele vai nortear todos os demais momentos evolucionários até que a gente não seja mais matéria. Para você ver a grandiosidade do momento que a gente vive, a onipotência do poder do ser humano enquanto ser humano, né? E que não é usado. Por quê? Porque a gente vive essa rotina medíocre do dia a dia, preocupado em comer, dormir, procriar e ver novela e futebol de vez em quando com cerveja. Nada contra, mas pode comer, dormir, procriar, ver novela e assistir futebol, tomar cerveja e reservar um tempo para se comportar como ser. Que ser? Ser cósmico. O que pensa, o que questiona, o que pergunta, tá, mas por quê? Da onde? Para onde? Quem? Como? Por que você me diz isso? Porque é o livre pensador. É esse que é o grande ser humano universal. É esse mesmo, isso que você está falando aqui hoje mesmo. Tem lógica que eu te respondi? Claro, tem lógica. Então tá bom. Hoje mesmo eu coloquei na rede aí, o que você acabou de dizer. É interessante isso, né? Que tudo anda exatamente para as pessoas terem um momento. Eu criei a expectativa nas pessoas de que nós vamos mostrar, levar as pessoas para uma forma, exatamente, talvez até fruto da nossa conversa aqui hoje, de fazer as pessoas pensarem, dar esse tempo para si, esses 5 minutos dentro dos, sei lá quantos, 60 vezes 4, multiplica ali para vezes 24, vai dar alguma coisa. Você dedicar 5 minutos para você tentar fazer essas perguntas, esses questionamentos para você mesmo. Porque tem que pensar assim, Grego, olha só. Que quando você pensa, você conecta, né? Foi o que você falou, você traz assim, aquilo lá para você. Daí então a gente se acha subjugado pela realidade econômica, financeira, pelo mercado, pela política, pelo governo e pelo... Parece um João Bobo, né? Você está aqui, ó, só vai assim, não vai biruta mais nada. De aeroporto, né? Onde sopra o vento, de aeroporto, onde sopra o vento, exatamente. É oco e o vento é que diz a direção. Perfeito. Agora imagina assim, que ao invés de você ser esse ser humano de carne e osso, limitado, sofredor, com dificuldade, com conta para pagar, e que tem que acordar todo dia e ir contrariado para o seu trabalho, e que briga com A, com B, reclama do trânsito político, do presidente, do deputado, do vereador, do senador, não sei o que e tal, do mercado, do dinheiro, que é muito caro, né, tá? Se ao invés de você ser esse ser humano limitado, você fosse um ser ígneo, um ser flogístico. Você é como se fosse uma chama, né? Dá até coceira o negócio desse. Então é como se você fosse assim, uma salamandra, só que a salamandra ela é feita do fogo elemental que é vermelho. Você é uma criatura ígnea, né? Azul. Sim. Né? Fogo frio, consciência pura. E aí, você então, enquanto criatura ígnea, qual força nesse mundo, que pessoa nesse mundo, que mercado, que conta, que governo, que político, que conseguiria dar conta de você? Nenhum. Não, você inspiraria tal temor pela sua onipotência, onisciência, onipresença, pelo seu poder, que todos, né, tenderiam a ser igual a você, né? Aí, se você fosse um ser ígneo. Agora é o seguinte, você é.
Porque o teu espírito é assim. Teu espírito, né, Atman, Buddhi e Manas são exatamente assim. Eles estão encapsulados no seu ambiente, presos por um liame, né? Há uma matéria mais densa que vai formar a alma, que está presa por um liame, há uma matéria mais densa que forma o corpo. 7 partes. Então, eu sou um ser ígneo, ligado a um conglomerado no mental e no astral, que é pilotado no momento pela interface que eu tenho para interagir com a matéria, que é o corpo físico. E aí, só porque você depende do corpo físico para interagir, quer dizer que daí essa é a causa das suas limitações? Não, você é o que você é. E por que você não age assim? Aí você imagina um país inteiro onde todos os seres se comportem como o que são. Há que ser um governo divino, muito competente para conseguir coordenar, né? Não tenha dúvida, claro. E é o que nós somos. É isso que a vida é. Por isso que a vida é, eu usei o termo magia para o universo, porque é uma coisa mágica, porque eu tenho um universo ígneo, né, encapsulado em um universo mental, encapsulado em um universo astral, que está interagindo na matéria mais densa do corpo físico. Esse é a origem, esse que tudo provê. O que ele provê? Então, Pitágoras, Platão, então tem alguns que dá para a gente citar, porque eram iniciados, nossa, né? Tinham um berço diferenciado, nasceram para isso e foram instruídos no Egito, foram instruídos na Líbia, foram instruídos na Pérsia, foram instruídos, né? E aí trouxeram esse transbordo desse conhecimento para o Ocidente, aí na Grécia, em preparação ao que viria a acontecer depois no sistema de Roma com a vinda do Jechá. Então, Pitágoras disse assim que daí o universo, o pensamento do universo é o número 1. A matéria é o número 2. O universo organizado é o 12. Por isso que o 12 é a referência de tudo cosmicamente, né? Quem tudo provê do ponto de vista de consciência é aquilo que pulsa todos os dias e através de uma densificação da consciência, né, expande essa consciência a todos os átomos, a tudo que forma a matéria universal. Estou considerando aqui o nosso universo, do ponto de vista de Terra, quarto sistema, nosso momento. Então a gente tem um universo todo particular, com constelações particulares, astros muito particulares. O céu que a gente vê existe só para esse momento, as constelações que a gente vê existem para esse momento, tudo está entrelaçado, as constelações estão entrelaçadas com os seres humanos, as estrelas, a gente assim, nós somos uma pirâmide de cabeça para baixo. A Terra está aqui, tudo está. Então tudo que a gente vê diz respeito. Então tudo que provê, né, essa consciência, né, o dom da vida, né, emana todos os dias e pulsa de determinado lugar, o que para nós, no nosso contexto, a gente pode tomar como sendo o nosso sol físico. O sol físico é um buraco entre o visível e o invisível, né? É um conglomerado eletromagnético, né? E aí ele não é amarelo, ele é azul, né? Esses dias até saiu uma notícia que os cientistas então descobriram que o sol não é amarelo, é branco, né? Aí eles vão ver que na verdade não é branco, é azul. Eles vão descobrir aquilo que a gente fala há milênios, né? Então, aí através disso, então a cada 11 anos pulsa, né? É uma movimento de sístole de ácido do Sol, e aí se emana o quê? Isso, vida. Vida. Aquelas ondas fabulosas. Exatamente. E aí, então aquela vida vai, varre o nosso sistema e volta com as manchas solares. As dores humanas voltando para ser transformada. Normal, não tem problema nenhum. Há dois emanadores, há duas fontes que a tudo supre. Um supre a própria matéria e outro é a consciência que organiza a matéria, né? Ou se a gente quiser, um termo que é mais conhecido seria Forrati Kundalini, né? Kundalini não tem a ver com a energia sexual, como se pensa, né? O órgão responsável pela criação sexual no nosso organismo é outro, não tem nada a ver, né? O Kundalini é o organizador da matéria, tanto é que quando a criança vai ser gerada, Kundalini Shakti é quem vai pegar e dar forma ao corpo da criança baseado nos redemoinhos desentrelaçados a partir dos átomos primordiais, né? Então, então essa força ela dá a forma, né?
E quem dá a vida e quem dá a inteligência é Fohat, né? É como se fosse luz e força, né? E essas duas coisas daí emanam daí de um ponto único. Qual é o ponto único? Daí aquele ponto que seria o umbigo dos universos, que é onde emana toda a organização. Nesse contexto, não há como existir o acaso. Acaso não existe para nada, né? O que existe é que daí, no nosso caso, no nosso momento, especialmente, particularmente, foi incutido no ser humano um poder até então não outorgado, que seria o que a gente chama de livre-arbítrio, que eu posso fazer ou não, decidir por A ou B, decidir se eu vou pensar com a consciência átmica ou búdica, ou mental abstrato, ou mental concreto, ou baseado só em emoções, ou se vou agir por instinto, ou se não vou agir de maneira nenhuma, eu vou agir como uma besta, né? Uma besta no sentido de um animal, né? Um animal desgovernado transitando pela superfície do planeta. Entende? Então é esse momento onde eu vou definir o plano, onde eu vou definir quem manda nessa existência, é que define a minha compreensão da fonte que é tudo supre. E depois supre o quê? Depende. Assim, o que você deseja? Você deseja coisa, então você vai ter que trabalhar para suprir. Então, o suprir alguma coisa para alguém depende do que alguém deseja. Hoje o que está acontecendo com a humanidade, que eu vejo, em função de tudo isso que você falou, a fonte continua alimentando, provendo de tudo. Só que hoje existe o quê? Existem aqueles usurpadores dessa fonte, aqueles que vão fazer os gatos. Lógico. Então, aquilo que vinha direto para nós passa por intermediários agora que tiram essa coisa. Então, aí é que está. No livro, meu quinto livro, que era A Reconexão do Homem com a Sua Fonte de Criação, era esse o caminho que o ser humano precisa buscar. Ou seja, ter coragem de dar um basta, de seguir isso e seguir aquilo. Precisa ter coragem, né? Jogar tudo fora e falar, agora eu vou buscar a minha reconexão. Mas é só questão de opção, porque a gente pensa assim, mas os seres de alta hierarquia, os pais lunares, os pais solares, os suras, ou que nome se queira dar, ou os anjos, arcanjos, devas, deuses. Aí pensa assim, eles vivem lá no universo superior, nas camadas superiores. O pessoal mistifica muito. Mas claro, o beco que colocaram na cabeça das pessoas. Pois é, mas só que assim, o ser humano, ele é uma coisa que une 7 escalas da matéria universal em um ser só. Então, não importa onde vivam os anjos, eu também estou vivendo lá. Por quê? Porque em mim tem matéria de mente abstrata. Não importa onde vivam os arcanjos, os dianes planetários. Por quê? Porque eu também vivo no mesmo plano. Por quê? Porque em mim tem plano búdico. Não importa onde viva Deus. Por quê? Porque eu também vivo lá. Porque eu sou Ele, Atman. Faz parte de mim também. Mas não importa onde vivem os elementais. Não importa mesmo por quê? Porque eu também vivo lá e sou senhor deles. Por quê? Porque eu sou senhor de uma parte do plano mental, do plano astral, do plano vital. Como é que as pessoas vão fazer esse... Tira isso aqui. Como é que vai fazer tirar todas essas algas para você encontrar água clara ali? Mas é que assim, primeiro, para você encontrar água clara, você tem que saber o que é água clara, senão você vive na água turva para sempre e não sabe que aquilo é turvo. Nós estamos falando aqui sobre a fonte que provê tudo e tal, mas só que falando dos intermediários. Assim, eu não quero pagar para terceiros a alocação da coisa, eu quero acessar a fonte direto. Grego, é que assim, para você organizar um plano, obrigatoriamente você tem que estar acima dele. Isso é uma chave. Obrigatoriamente. Se eu quero organizar o plano das emoções mais densas, obrigatoriamente eu tenho que saber o que são emoções densas e me colocar no mínimo uma escala acima, para daí eu organizar. Aí eu organizei aquilo, quero organizar aquele que eu estou agora, eu tenho que subir mais um. Aí eu organizei todos os 7 planos, né, do meu mundo astral, que está dividido em 49 camadas, astral organizado. Agora vamos organizar o mental. Primeiro, o conhecimento mais desconexo, o conhecimento mais ignorante. E aí eu vou até que eu rumo ao conhecimento abstrato. Então sempre eu tenho que estar
numa camada acima daquela que eu quero organizar. Se eu estou uma camada acima, eu sou senhor daquele mundo que está abaixo. E aí ali eu incuto o quê? Consciência. É um processo difícil. Porque o processo de pegar e organizar, ele tem que ser permeado, né? E tem que ter como norte, como diretiva, paciência e fraternidade. Por quê? Porque aqueles que estão em mim e que são a Dharma, foram criados por mim, são alimentados por mim, vivificados por mim, têm a consciência que eu lhes dei e precisam de mim para mudar de consciência. Então, como meus filhos rebeldes, né, eu tenho que daí então fazer com que eles se transformem sem agredir, sem odiar, sem antipatia, porque estão em mim, são parte de mim. E assim, se eu penso isso com relação a uma emoção que eu tenha, a um conhecimento que eu tenho que precisa ser sublimado, né, quem está acima desse nosso ponto de vista, um ser humano que daí não está preocupado consigo mesmo, ele vai ver cada um outro ser humano como se fosse aquela coisa que ele antes tinha em si, ele consegue ajudar todos. E aquele que está acima, por isso que é uma escala setenária, né? Sempre assim, 7 seres humanos ligados a mais um, ligado ao iniciado, ligado ao adepto, ligado, 7, até chegar a um material de onde tudo emana, né? E aí acima desse daí é a consciência. Eu não sei se essa frase é verdadeira ou mentirosa, mas ela tem um fundamento disso tudo que você falou. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Porque isso aí, o chamamento acho que é interior mesmo, né? O que você acabou de dizer, ninguém vai chamar você. Mas você mesmo. Exatamente. E essa você autoescolha... O chamamento, na verdade, é diminuição da surdez. Sim. Porque chamar, você está sendo chamado por você mesmo, mas desde você tem sempre. Que atender o chamado também. Mas aí você tem que aprender a ouvir. E você só aprende a ouvir quando o silêncio se fizer em você mesmo. Isso. É quando você começa a silenciar, começa a ouvir a você mesmo, então aí você começa a andar no caminho. Agora, quanto a muitos serem chamados, e como é que é? Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Pois eu tenho uma certa restrição com relação a isso, porque assim... No pé da letra não, mas tem fundamento nisso aqui. Porque assim, depende, lógico, da vontade de cada um, né? Não tenha dúvida, vontade, auto-chamamento, eu digo, ninguém vai te chamar. E é supra-vontade, né? Isso. Aquela vontade superior que está ligada à própria divindade. Agora, não tem essa seletividade, porque se a pessoa é manipulada a forma de se falar, né? Se a pessoa nessa existência, né, então ela não se enquadrou naquela elite espiritual, não fez parte daquela igreja, e olha, se você não vier aqui e daí não fizer o que a gente recomenda, então você não vai ser chamado por Deus, ou não vai para o céu, ou não vai para o Valhalla, ou não vai para o céu das virgens, ou então não vai para Duarte, ou não vai para Shambhala, não vai para o Hades, não vai para... Cada um escolhe o seu desejo de chegada. Tudo bem, mas só que é o seguinte, se aquela criatura não for agora, ela vai voltar para a roda de Sansara, para o ciclo de renascimento e morte, e daqui a alguns milênios ela vai ter uma tendência a... Lógico, existe aquele que daí assim, tão embrutecido, trabalhando contra a lei conscientemente tantas vezes, tantas vidas, tantas formas, tão intencionalmente, que chega um ponto em que diz, não, isso aqui realmente não tem mais jeito, guarda aí porque nós vamos incinerar. Né? E aí aquele termina no final de ciclo, aquele dali deixa de ser inclusive átomo. Então, é como se jamais tivesse existido, não é? Agora, até que esse processo aconteça, daí então todos terão tantas chances quanto necessário para fazer isso. É como tem a questão, caíram os deuses, né? E aí então eles foram lançados com penitência, segundo a tradição védica, né? Daí em todas as formas de vida possíveis para resgatar o ato da queda, né? E a última forma antes de nascer de novo como Deus consciente humano é na formato como vaca. Por isso que daí a vaca é tida como sagrada. Sim, porque ela é a última encarnação em termos de vida, antes que a consciência adquira a sua luminosidade, a sua grandiosidade e passe a existir de novo como ser humano no caminho. Já vem para os hominais, uma né? interpretação, por isso que a vaca é considerada como animal sagrado, né? E também porque VAC, V-A-C-H, que é o verbo, que é Kriya Shakti, que é o princípio criador, que é a fonte que tudo rege. Nossa, hoje foi muito legal. Nossa Senhora. Andamos bastante. Andamos bastante, né? Isso que é bom, a gente
não cria expectativa assim de o que será que vai rolar? E a coisa rola, é impressionante. Então, só um último comentário que a gente falou sobre o Salmo, né? Para ter em mente isso, que daí o Salmo é como se ele gerasse um torvelinho, um furacão, para dar para toda a humanidade aquilo que na alma do alquimista, do mago existe. Então, muito cuidado ao repartir. Né? Muito cuidado ao repartir, fazendo, né? Porque senão, ao invés de você ajudar você mesmo e ajudar todos, daí vai estar contribuindo para tornar mais densa a vida sua como a de todos, né? É assim, se vai entrar na tormenta, né? Esteja preparado para entrar na tormenta. Se você vai invocar as forças cósmicas, esteja preparado para exercer autoridade para com as forças cósmicas, para, primeiro, não se tornar refém e, segundo, não soltar aquilo que você não consegue controlar. Não abra a caixa de Pandora sem ter poder para isso. Eu nunca esqueço aquilo que você falou aqui. Você falou, a forma que você falou, posso te ensinar a chamar uma serpente. E ela vai vir, você pode ter certeza, ela chega na tua frente. E aí, você não sabe responder, ela vai te dar o bote. É porque ela não veio porque ela quis, né? Ela veio comandada, então ela vem porque eu me sobreponho ao instinto. Quando ela chega perto, se ela deixa de ser comandada, o instinto toma conta e eu sou uma ameaça. Claro, ela ataca. Então, e aí isso assim vale para qualquer serpente em qualquer plano visível ou invisível. Serpente entre aspas, né? Então lagartixas, serpentes, dragões. Não mexer, vale para tudo. Nossa, maravilhoso. Jorge, obrigado magia mais pura, uma vez. O universo é magia pura. Mais uma vez, muito obrigado. Foi muito, muito bom. Então hoje tem... Vamos assistir isso aí com calma. Não, tem um monte de coisa na conversa de hoje. Tem, muito bom, muito bom. Tá aí, tudo na hora certa, né? A água aparece quando o poço está pronto. E o poço está ficando pronto, a água vai aparecer. É que a água ela nunca vem para o poço, né? É o poço que vai até onde a água está, né? Cavar cada vez mais fundo. Para servir ao Rei do Mundo. É isso aí, gente. Obrigado, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.